Então, eu queria chamar agora o professor Rodrigo Mineiro, que também está conosco na questão online, e para que depois a gente possa, com as considerações dele, nós possamos aí trazer alguns fechamentos, algumas ideias para provocar aí uma melhoria nesse texto. Professor Rodrigo Mineiro, a palavra está com você. Muito obrigada por ter aceito o convite dos dois institutos, que honram muito aí com a sua participação. Tá sem som. O Rodrigo Mineiro tá sem barba e sem som. Boa tarde a todos. Muito bom, muito gratificante estar aqui presente nesse primeiro evento, né, do Instituto de Pesquisas em Direito Aduaneiro, juntamente com o Instituto dos Advogados de São Paulo. Uma grande alegria. Agradeço o convite do professor Leonardo Branco. Sempre muito importante debater esse e outros temas relacionados à matéria aduaneira, e especificamente esse do anteprojeto da Lei Geral sobre Comércio Exterior, que eu tive a grande satisfação de participar desde o início dessas discussões, juntamente com colegas brilhantes. Esse projeto, claro, todo mundo ficou assustado, surpreso com a apresentação do PL 508, e a partir dessa apresentação, diversas entidades, inclusive a Receita Federal do Brasil, procurou o Senado Federal para contribuir, porque projeto de lei de consolidação da legislação não resolveria muito o que a gente entendia que seria necessário. Por quê? Porque a gente precisava de inovação, e um projeto de lei de consolidação não permite essa inovação, trazer para a legislação aduaneira aquilo, as melhores práticas internacionais, e resolver, ao menos em parte, alguns pontos que a gente conhece muito bem que precisam de ser atacados. Infelizmente, por questões políticas, conjuntura atual, não foi possível tratar, o professor Solon falou, né, não foi possível tratar de infrações e penalidades, que a gente gostaria, achamos imprescindível tratarmos. Fizemos o possível, né? Aquilo que haveria menos controvérsia, aquilo que a gente já teria um norte, especialmente a partir das melhores práticas internacionais, da Convenção de Kyoto revisada, e por aí vai. Então, infrações e penalidades é um tema espinhoso, é um tema que precisa de um amadurecimento maior, um debate maior, e não era possível no momento. Tributos. Estamos no meio de uma reforma tributária. Também não seria possível no momento, a não ser que fosse atropelar a reforma tributária. E o contencioso, da mesma forma. Esse ano foi criado efetivamente, começou a funcionar efetivamente o SEJU, né, Centro de Julgamento de Penalidades Aduaneiras, tivemos as novas turmas aduaneiras do CARF e tudo mais. É um tema que seria o primeiro mais maduro para ser tratado. Mas entendeu-se que esses três tópicos ficariam fora. E já que foi possível trabalhar o restante, vamos trabalhar o restante. E procuramos o grupo que trabalhou ser o mais técnico possível. Muitos dos membros da equipe que trabalhou nesse projeto, já teve 5 meses de trabalho, muitos, inclusive, atuam na academia, trouxeram essa parte acadêmica, essa parte mais técnica, para o grupo, para a elaboração da lei. E não meramente uma visão de servidor público, uma visão, muitos poderiam entender, fiscalista ou tendenciosa do lado do fisco. Não, isso não foi, em momento algum, partiu isso do grupo. Claro que tem diversas posições que podem ser aperfeiçoadas, que poderiam ser tratadas de uma outra forma. Mas essa é a linha da equipe que começou e finalizou esse anteprojeto, que começou do zero, né? O PL 508 foi encostado e a equipe começou a trabalhar um texto novo e que foi disponibilizado para o mercado, se eu não me engano, 9 de setembro, alguma coisa assim, e a partir daí diversas contribuições muito relevantes, muito importantes, tanto do setor privado quanto também do setor público. E estamos aguardando esse encaminhamento formal, essa formalização lá no Senado Federal. O que
eu vim falar aqui é dessa parte do livro 3, que é o livro que trata dos regimes, e a parte que eu atuo há mais tempo, né? Desde que eu entrei para a Receita Federal do Brasil, eu atuo diretamente com regimes aduaneiros. E também na academia, é o tema da minha tese de doutorado. São os regimes aduaneiros, especialmente os de aperfeiçoamento. Então é um tema assim que eu prefiro tratar tanto profissionalmente no exercício das minhas atribuições como auditor fiscal da Receita e também como professor sobre isso. E regimes a gente nunca pode deixar de dar o pontapé desse viés econômico, o objetivo, para que servem os regimes aduaneiros especiais? E não só os regimes aduaneiros especiais, mas a aduana, que missão é essa? O que a aduana tem que fazer? Essa legislação já ficou para trás aquela lógica que existe o controle pelo controle. Não, o controle aduaneiro, uma principal função aduaneira, ela existe para alguma coisa. E não é simplesmente para controlar. Por isso que às vezes já adotei essa terminologia antes, a universalidade do controle aduaneiro não seria um princípio, sim uma regra. Existem princípios por trás disso que a gente tem que enfrentar para a gente conseguir caminhar no enfrentamento desse tema, regimes aduaneiros especiais de uma forma específica e direito aduaneiro de uma forma geral. E foi muito interessante esse artigo 3º, que dá um norte. O que é o direito aduaneiro, para que ele serve? Então, no projeto, no anteprojeto, a regulação, a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essa parte de fiscalização e controle, essa diferenciação, foi muito bem esclarecida pelo professor Arnaldo Dornelles na palestra do turno da manhã, hoje ainda. Comércio exterior de mercadorias. Veja bem, gostaria muito que a matéria aduaneira tratasse de serviços, mas não trata. E não é só no Brasil, em diversas partes do mundo. Matéria aduaneira é restrita a mercadorias. Por isso que a gente não vai enfrentar aqui temas como drawback serviços, porque isso não é direito aduaneiro. Direito aduaneiro é o controle, fiscalização sobre mercadorias. Então é importante a gente definir essas premissas e ser bem técnico nisso, que a partir do momento que a gente é técnico, dá mais segurança jurídica para a gente interpretar essa norma. Então, essa fiscalização, esse controle, essa regulação, elas são essenciais aos interesses nacionais. Veja, não é interesse fazendário nacional, é o interesse nacional, que é muito maior que o interesse público. O interesse nacional engloba também interesse privado. É aquele interesse em prol dos objetivos da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 3º do texto constitucional. E mais ou menos esse artigo 3º também, né, coincidentemente, artigo 3º, esclarece o que seria isso, onde que a gente quer chegar. Promover o fortalecimento da economia brasileira. Veja, o princípio do interesse nacional, proteger a sociedade e a economia brasileira, esse prol do desenvolvimento, fomentar o desenvolvimento nacional e resguardar a livre concorrência. O mercado só funciona nesse sentido, na livre concorrência. Um mercado que ele tem muitos problemas, muitos vícios, que ele não consegue efetivamente ser um mercado livre, isso não é mercado. Então, a busca é livre concorrência, para sim garantir as vantagens do mercado e do liberalismo. Zelar pela segurança nacional, nunca podemos esquecer essa missão da segurança da aduana, combater o comércio ilegal e proteger a saúde, o meio ambiente e a sociedade. Então, aqui dá o norte. Toda a matéria aduaneira vai em cima disso. E, especificamente, os regimes aduaneiros especiais. E aí a gente pode colocar a questão das missões da aduana. Nós temos a missão protetiva, sim, proteção da sociedade, da economia, das fronteiras, soberania nacional. A missão fiscal, sim, ainda que subsidiária, arrecada-se. E em alguns ordenamentos jurídicos e no Brasil até os anos 30 do século passado foi responsável por grande parte dos recursos do erário público. Não é assim hoje. Mas aqui a gente está falando basicamente de uma missão econômica.
Então, você tem que estar de acordo com isso. E quando a gente está falando de desenvolvimento, desenvolvimento engloba tanto o aspecto econômico quanto o aspecto social, a melhora da condição de vida da população. Mas a gente está falando também de econômica. Quem gera renda, riqueza para o povo é o mercado, são as empresas. Então, temos que pensar nisso também. Opa, vamos lá. E, além das missões, partir dos efetivos princípios do direito aduaneiro. O princípio do interesse nacional, que, na minha interpretação, é o principal princípio reitor da matéria aduaneira. Interesse nacional, não interesse público, veja bem. Interesse nacional que engloba interesse do mercado, interesse das famílias, interesse de toda a sociedade. E estamos falando de um tema diretamente relacionado ao comércio internacional, então não podemos esquecer do princípio da integração global. E esse anteprojeto, ele trouxe exatamente isso. Vamos trazer tudo de bom, tudo de melhor que tem na normativa internacional aqui para dentro. Logicamente, respeitando a realidade brasileira, fazendo os ajustes necessários e não implementando um modelo padrão aqui que não funciona. Vamos trazer as melhores práticas e ajustá-lo à realidade brasileira. Passamos no artigo 4º algumas diretrizes. Eu destaquei aqui algumas diretrizes que têm importância para a matéria dos regimes aduaneiros especiais. Claro, regimes são tratamento aduaneiro aplicado à mercadoria. Então, nós temos a lógica da universalidade do controle, que não é um princípio na minha concepção, e sim uma grande regra do direito aduaneiro. Já foi falado na parte da manhã pela professora Raquel, também o professor Arnaldo, falou gestão de risco, né? Tudo, inclusive uma fiscalização, uma análise, uma concessão de regimes aduaneiros especiais, sempre passando pela lógica da gestão de risco. Não é possível nenhum passo da aduana sem uma análise de risco da operação. A harmonização e simplificação dos regimes aduaneiros e dos procedimentos de controle. Essa é a lógica. A harmonização, e isso esse anteprojeto busca, essa harmonização. Porque o que a gente tem hoje nos regimes é o caos. A gente tem regime concedido a partir de instrução normativa. Isso é inadmissível. A gente tem uma canibalização de regimes. Um regime concorrendo com o outro. Não digo como a minha querida Mara Cifuentes, ex-conselheira do CAF, minha colega aqui, minha ex-chefe, né, já foi minha delegada aqui na Alfândega de Belo Horizonte, que tem um regime para cada destinatário. Não chego a esse ponto, não. Se a gente fizer uma interpretação do que seria regimes aduaneiros especiais. Então a gente tem que buscar, porque a gente tem hoje o caos, a gente tem hoje um monte de regime que é a base legal, artigo 93 do decreto 3766, não pode. O regime tem que estar perfeitamente descrito em lei. E as condições para a fruição estão em lei. Claro que o regulamento pode esclarecer tudo mais, perfeito, né? Mas a base tem que estar na lei. E esse anteprojeto ele buscou isso, uma harmonização. Ainda podemos dar mais um passo daqui a alguns anos, mas nesse momento entendo que foi muito importante. Falaremos daqui a pouco com essa harmonização. Transparência ativa também foi falado bastante de manhã, e nos regimes, numa interpretação de regimes, numa concessão, também essa lógica da transparência. E a adoção de técnicas modernas e amplas, utilização de TI. Próprio uma fiscalização. Hoje em dia, eu já fui fiscal de pasta de regimes aduaneiros, de drawback. Fiscalizei drawback durante mais de década. Mas aquela lógica da fiscalização do drawback de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, não é mais possível, né? Não vamos mais pegar os livros físicos, montar planilhas. Hoje nós temos toda a escrita digital, contábil e fiscal digital. Então, a fiscalização do regime aduaneiro especial hoje ela é diferente. Então, mais do que uma fiscalização, um monitoramento ele tem que ser feito dentro dessa lógica moderna, técnicas e utilização de TI. Assim fica mais fácil a correção do rumo durante o caminho. E não esperar um final de um ato concessório de drawback e soltar um auto de infração de dezenas de milhões de reais. Não é isso. Há toda a lógica que está sendo trabalhada, uma lógica de conformidade, inclusive para regimes, eu sou capaz de falar, não inclusive,
especialmente para regimes aduaneiros especiais. É uma mudança de um paradigma, um monitoramento, um acompanhamento direto, que hoje já é feito no RECOF. Nós podemos ampliar isso tudo aí. Mas antes a gente tem que dar um passo atrás. O que é regime aduaneiro? Né? O professor Solon traz no livro dele também essa questão do tratamento, muito interessante, e não foge disso, professor. Regime aduaneiro é o tratamento aduaneiro aplicável à mercadoria importada. Tratamento aduaneiro, inclusive em relação a tributo. Mas estamos falando aqui de tratamento aduaneiro. Como a aduana vai trabalhar aquela mercadoria? Regime é regime comum, e os especiais são os regimes aduaneiros especiais, o nosso objeto aqui, e os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais. E o anteprojeto ele fez bem essa distinção. Regime aduaneiro comum é o tratamento comum. É o tratamento aplicável à mercadoria importada a ser exportada a título definitivo. Nesse caso, a mercadoria está sujeita a pagamento dos tributos, em conformidade com o regime de tributação aplicável. Veja, a gente vai diferenciar bem regime aduaneiro de regime tributário. Necessariamente não é a mesma coisa. Eu posso ter um tratamento tributário especial no regime aduaneiro especial, no regime aduaneiro comum. Eu não tenho essa mistura. Nesse sentido, por isso que a gente exclui, por isso que drawback isenção e drawback restituição não foram considerados, pela boa técnica, como regimes aduaneiros especiais pelo esse anteprojeto. Porque, na verdade, esses dois drawbacks, eles são tratamentos tributários. Um, uma restituição, e o outro, uma isenção para aquisição posterior, para reposição de estoque. Por quê? Porque dentro desse conceito trazido no anteprojeto, e com base numa boa técnica, regime aduaneiro especial é o tratamento aduaneiro diferenciado, diferencia aqui do comum, né? Aplicável, aqui é o grande elemento que diferencia por prazo determinado a mercadoria importada ou a ser exportada, inclusive em relação a tributo. Então, durante aquele período, a mercadoria entrou ou saiu, durante aquele período ele está sob controle aduaneiro. Durante prazo determinado. Esse é o elemento essencial que caracteriza um regime aduaneiro especial. E aqui é uma grande evolução, a doutrina já pedia isso. A introdução da mercadoria nos regimes aduaneiros especiais se dará mediante despacho de admissão. Para tudo, inclusive drawback. Hoje nós temos a aberração que o drawback é um despacho para consumo. A partir dessa lógica trazida por esse anteprojeto, vamos dar esse mesmo tratamento, aproximando o drawback do RECOF. A mercadoria entrou, ela está sob controle aduaneiro. Despacho de admissão. Prazo do regime. E no final tem a extinção da aplicação do regime, que pode ser uma série de fatos. Durante esse período, prazo determinado, está sob controle aduaneiro. Aquilo que não tem esse elemento temporal não se configura. Por isso que eu excluo de regime aduaneiro especial também remessas postais. Isso não está dentro do conceito técnico de um regime aduaneiro especial. E assim foi tratado nesse anteprojeto. Então, o regime aduaneiro especial, tratamento aduaneiro diferenciado, diferenciando do regime comum, aplicava a mercadoria, não serviço. Serviço, infelizmente, nós não cuidamos na nossa matéria de direito aduaneiro. Importada ou exportada, por prazo determinado e pode incluir aspectos tributários. Mas o elemento essencial é o tratamento aduaneiro, o controle aduaneiro aplicado. E aí, dentro de uma lógica, de uma padronização da melhor prática, identificou-se quais são os gêneros de regimes. Regimes de depósito, os entrepostos de todas as formas dele, o regime de trânsito, os regimes de aperfeiçoamento e os regimes de permanência temporária. E aí a gente tem o nosso ornitorrinco, que é o repetro. Não vamos mexer no repetro, porque o problema é muito maior, especialmente que foi prorrogado até 2040. Né? E o repetro, na verdade, é uma combinação de diversos regimes tributários e aduaneiros. Tecnicamente, ele não seria encaixado no regime aduaneiro, mas ele tem uma parte que ele é um regime, uma admissão temporária, e por aí vai. Os regimes de depósito, nenhum foi excluído, todos aqui.
entreposto na importação e exportação, DE, depósito afiançado, depósito franco, DAC, a loja franca, e o entreposto da Zona Franca de Manaus. Os regimes de permanência temporária também, admissão temporária com suspensão total, admissão para utilização econômica, exportação temporária. Também um regime de trânsito, da forma que a gente conhece. Não foi mexido nisso, apenas reproduzido aquilo que já existia em legislação infralegal, subiu para lei. Isso é tema de lei. E aí sim, conversando com o PLP 68, dos regimes aduaneiros especiais, isso aqui é igualzinho à Lei Geral de Comércio Exterior. Zona de processamento e exportação é regime aplicado em área especial. E o reporto, o REI e a desoneração não são RAI, tratamentos tributários específicos. E assim também tratado lá no PLP 68. Então, aqui é uma convergência, isso é muito bom. Estamos falando a mesma coisa. Mas complica quando a gente chega aqui. A discussão do que é natureza jurídica. Não vou discutir hoje com o Solon que a natureza jurídica dos regimes é não incidência. Eu entendo que é uma não incidência, mas com um fundamento diferente do professor Solon, né? Mas, suspensão, a gente entende, tem uma crítica sobre isso. A isenção condicionada também, né? Se eu entender uma isenção condicionada mais próxima do professor Souto Maior Borges, aí a gente consegue chegar um termo bom. Mas eu defendo que seria um instrumento de indução econômica de natureza complexiva. Mas não vamos discutir isso, que aqui não é o momento. O principal é, para evitar essa discussão, fomos pragmáticos. A mercadoria, ao amparo do regime aduaneiro especial, não está sujeita ao pagamento dos tributos federais. E lá no PLP fala, fica suspenso o pagamento. Então, a questão é, ninguém vai pagar, como diz aqui em Minas, esse trem aí que incidiria na importação. Então, no PLP, no anteprojeto, fomos pragmáticos, ao invés de falar isso é uma isenção condicionada, isso é uma não incidência e por aí vai. A mercadoria não está sujeita ao pagamento. E nesse sentido, lá o Código Europeu, né, vai no mesmo caminho e deixa a discussão sobre natureza jurídica para a próxima edição, para a próxima versão do livro do professor Solon, que vai com certeza enfrentar esse tema e a gente vai concordar ou divergir dentro da melhor forma em eventos, né, professor? Mas destaca o artigo 93. E veja, não vi comentários sobre isso. E aqui a gente tem um grande salto. Primeiro, parágrafo primeiro, dentro do prazo de aplicação do regime, cumpridos os demais requisitos e condições, a extinção de sua aplicação ocorrerá sem o pagamento dos tributos federais que incidiriam sobre a operação de comércio exterior. Então a gente está falando de não pagamento. Parágrafo segundo, disposto não se aplica em casos em que a extinção da aplicação do regime ocorra mediante uma importação definitiva. Que uma das formas de extinção pode ser a nacionalização daquilo. Sim, aí vai ter o pagamento, que eu estou nacionalizando. Mas veja, o parágrafo terceiro é fantástico. Na hipótese, ou seja, na nacionalização, considera-se ocorrido fato gerador devidos na importação na data de registro da declaração de importação definitiva. Então, a gente tem aqui quase que uma suspensão da incidência, da ocorrência do fato gerador. Porque a norma é isentiva, que mutila aquela incidência, também não está completa, porque tem as condições para ser cumpridas, barrou essa incidência. Então, nós temos ali, no caso da nacionalização, aqui sim, a gente tem um momento que incidiria o fato gerador aí. E na hipótese de descumprimento dos requisitos e condições, considera-se ocorrido o fato gerador na data do descumprimento. Gente, isso é uma grande evolução. Por quê? Durante esse período, vamos colocar numa linguagem técnica, estava suspenso a ocorrência do fato gerador. A regra isentiva estava mutilando a regra de incidência. E a regra isentiva ainda não estava concluída. Eu descumpri, aí sim eu tenho e incidiria o pagamento. Na prática, estou com um drawback aqui. Entrou, descumpri lá no 9º mês. Nacionalizei.
Selic daí para frente. E não retroagindo, como é a interpretação hoje. Isso é uma grande evolução. E eu estou vendo muito pouca gente discutindo isso. Escondido aqui dentro do artigo 3º. Do artigo 93, melhor dizendo. Extinção da aplicação na importação, artigo 97, na exportação 98, não foge do que a gente tem hoje. Devolução para o exterior, a nacionalização, a transferência para outro regime, a entrega à fazenda e a destruição. E no caso da exportação, retorno da mercadoria ao país ou exportação definitiva, que não foge muito do que a gente tem. Vou só finalizando aqui, já aproximando para o final. Sei que daqui a pouco a Daniele vai me dar um cartão amarelo ou vermelho. A lógica dos regimes de aperfeiçoamento é apresentado dentro dessa roupagem como uma coisa muito próxima uma da outra. São o gênero, regime de aperfeiçoamento e as suas espécies. Drawback, suspensão, recoff, e a admissão temporária para aperfeiçoamento ativo e a exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Na minha concepção como de acadêmico, entendo que não tem lógica um regime de drawback, suspensão e um regime de recoff. Esses dois regimes eles têm que ser um só. Eu não posso ter dois regimes muito parecidos, um canibalizando o outro. E caminhou muito nesse sentido. Esses regimes, cada vez mais, eles estão próximos. Cada vez mais. E assim foi reproduzido nesse anteprojeto. Lá no artigo 135, por drawback suspensão, e no 143 por recoff. Veja, drawback suspensão é regime de aperfeiçoamento ativo. No 143, recoff é regime de aperfeiçoamento ativo sob controle aduaneiro informatizado. Podemos evoluir o drawback para ser sob controle aduaneiro informatizado também, né? Então, nós temos uma grande similaridade. Voltado à importação de mercadoria empregada ou consumida nas operações de aperfeiçoamento. Aqui, igualzinho. Voltado à importação de mercadoria empregada ou consumida nas operações de aperfeiçoamento. Drawback para exportação do produto resultante. Recoff para exportação ou venda no mercado interno do produto resultante. Então aqui a gente tem a diferença do recoff para o drawback. Que o recoff é mais interessante, porque aqui permite também a venda no mercado interno. Mas fora isso, a gente tem um regime muito próximo do outro, para a gente daqui a pouco pensar numa uniformização de tratamento. Os parágrafos desses artigos 135 e 143 continuam também bem semelhantes. A mercadoria, o amparo do regime, não está sujeita a pagamento dos tributos federais que incidiriam. Parágrafo 2º. O regime permite a importação para ser empregada ou consumida num conserto, restauração da mercadoria a ser exportada. Da mesma forma, os dois. Aí a diferenciação está em verde escuro aqui. No drawback, permite também operações de criação, cultivo, atividade extravista de mercadoria a ser exportada. Aqui é uma diferença. No drawback eu permito isso, no recoff não. Parágrafo 3º, o regime, os regimes, permitem ainda a aquisição no mercado interno. É a parte integrada, drawback integrado, recoff integrado. O que eu quero mostrar aqui? Nós estamos com uma proximidade muito grande dos dois regimes, de forma a permitir, assim espero, como acadêmico, daqui a uns anos termos apenas um grande regime. Podemos ter diversas modalidades dentro. Um grande regime de aperfeiçoamento. Mas, nesse momento, aproximamos os dois regimes. Temos diversos outros pontos, mas o tempo está chegando e finalizo aqui a minha exposição. Esse é um tema, espero que a gente continue debatendo muito, tem muita coisa para ser aperfeiçoado, aperfeiçoamento ativo, né? Em cima disso, e creio que o mercado tem muito a contribuir para a evolução desse projeto. Agradeço, professor Leonardo Branco, agradeço, Maria Daniele, e estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Até a próxima.
Doutor Rodrigo, eu já ia ficar preocupada, porque se eu não interrompesse, se o senhor terminasse o tempo, iam falar que eu estava prestigiando demais, porque eu também sou mineira. E daí nós quebraríamos a isonomia aqui e com certeza o Leonardo não me convidaria mais. Mas eu agradeço imensamente. Eu gostaria até já de trazer um questionamento se seria já uma indução para que os regimes do drawback e o Ricoff fiquem tão próximos, para que a gente, ao final, tenha um regime só para facilitar o controle, enfim, todas as implicações legislativas, normativas, porque, de fato, foram modificações extremamente sutis que, se não fosse a sua apresentação aí muito clara, muito objetiva, seria difícil de identificar, porque eu estava aqui pensando, falando, nossa, mas estão praticamente caminhando para ser irmãos gêmeos e daí sim univitelinos. Então gostaria de trazer esse comentário, eventualmente se você pudesse trazer suas considerações, e o professor Solon também, até mesmo porque é sempre bom a gente ter posicionamentos divergentes para que a gente consiga identificar aí o que seria o nosso caminho. E daí eu vou depois circular aqui o microfone, porque eu acho que tem muitas pessoas aí com alguns questionamentos para vocês. E o doutor Leonardo já está aqui me cobrando que a gente precisa controlar o tempo. Mas eu prometo que eu vou tentar auxiliar os colegas aqui, que não é sempre que a gente tem uma oportunidade dessa de reunir o Solon e o Rodrigo Mineiro, já agradecendo que a doutora Alessandra precisou se ausentar, então agora ficou aí só com vocês essa bola. Daniele, se me permite, sim, é objetivo, mas é a médio prazo. Eu creio que ainda não estamos maduros o suficiente, especialmente porque o regime de drawback ele é brilhantemente conduzido pela SISEX, Secretaria de Comércio Exterior. O Thales está aqui, né? Então a gente tem todo um regramento de concessão e de administração do regime da SISEX, enquanto o Recoff é da Receita. Então a gente tem um problema de órgãos, né? E não é simples essa fusão, não, mas nada que ordens superiores não determinem isso. E é lógico, os dois regimes são muito próximos. Não vejo nenhum motivo para ter dois regimes, exceto que um é administrado pela Receita e um é administrado pela SESEX. A proximidade é absoluta, né? E creio que sim, se não agora, em breve, daqui a uns anos, pelo menos é a minha expectativa em relação a isso. Não vejo sentido, e eu sou um crítico, inclusive na minha tese de doutorado, eu critico isso, a canibalização dos regimes. Não consigo entender, por exemplo, porque hoje é utilizado mais drawback do que o Recoff. Por conta do bloco cabo, por conta do SPED, nada. Toda a fiscalização é feita do mesmo jeito. Então, me parece ilógico. Então, se é assim, por que não juntarmos e juntar as forças, né? Ao invés de ficar cada um discutindo e tendo uma certa insegurança jurídica, um interpreta de uma forma, outro de outra. Já foi pior. Recentemente participamos juntos, o professor Thales também, eu participei, e os colegas da SISEX, do grupo, de um GT de drawback para elaborar a portaria conjunta. Fechamos em 2022, e diferente de outras épocas que eu participei, foi muito tranquilo e super gratificante o grupo de trabalho, Receita, SESEX em relação a isso. É muito legal, o entendimento quase que homogêneo, não tem muita divergência de interpretação, e mesmo se tivesse, seria salutar, mas estamos com um entendimento bem afinado. Então não vejo sentido a médio prazo. Questão mais de órgão e de competência em cima disso. Professor Mineiro, obrigado pela palestra, aqui é o Thales. Não é o meu xará, é o outro. Vou ser bem breve, assim, aproveitando a deixa para contribuições para o aperfeiçoamento. Eu acho que tem 2 pontos que poderiam, nessa rodada de regime, ser um pouquinho aprimorados. Acho que o primeiro ponto é a questão do prazo, que acho que é artigo 50 que ficou, que tem uma ressalva, um parágrafo único que diz que aquele prazo de 5 anos a contar da importação não vale quando se usa um regime aduaneiro especial, e eu acho que só a norma que está no anteprojeto de só flexibilizar, sem estabelecer como, nesse caso, seria contado o prazo, ela é preocupante, porque corre o risco de cair
tá até simulado ter aquela posição de que vou contar o prazo de revisão a partir da extinção do regime. E às vezes o problema que falou, olha, você usou errado o regime, é algo que poderia ser identificado na própria importação. Então, eu acho que era um ponto a ser aprimorado esse dispositivo. E o outro é que eu senti falta, pegando o gancho do drawback, que é algo que é tão familiar para a gente. Eu acho que faltou no artigo 96 não, acho que é 93 e tudo mais, a possibilidade que a gente tem no drawback de extinção excepcional. Quando acontece algum evento imponderável, a gente tem isso no drawback hoje, a gente está normatizando, trazendo tudo para a lei, e eu acho que ficou faltando isso, que é um negócio que dá problema no dia a dia. A gente tem muito caso de roubo de carga enquanto estava destinado à exportação, aí tem a briga na cobrança dos tributos, porque você não tem uma lei dizendo que nesse caso não teria a cobrança, aí tem que fazer referência, analogia e tudo mais. Eu acho que seria importante se apropriar do drawback dessa possibilidade de extinção excepcional discricionária para situações, obviamente, excepcionais. Não deve ser a regra, mas às vezes acontece. Por exemplo, essa situação agora que teve no Rio Grande do Sul, que teve que ter uma lei editada para postergar os drawbacks e tudo mais. Será que a gente não poderia ter um dispositivo que afastasse essa necessidade de editar uma MP para resolver esses problemas excepcionais? Sim. A questão do artigo 50, lá da questão de quando que seria o prazo decadencial para fazer uma fiscalização pós-desembaraço, não é tão simples. Tentamos enfrentar esse problema, não é tão simples, não, porque questão de concessão, sim, concessão conta do registro da declaração de admissão, perfeito. Aquilo que poderia ser visto no ato do registro da declaração, perfeito, 5 anos é dali, não, dúvida não há. A questão é requisitos, condições, o nome que o professor Solon quiser dar, para fruição, que eu só consigo ver depois. Então, 2 anos, tem um prazo de 2 anos, está lá. A partir de quando que eu contaria esse prazo? Qual seria o termo inicial para esse prazo? Sem dúvida, isso aí não é simples. E poderia ser aperfeiçoado, sem dúvida nenhuma, no texto. Eu acho que é um tópico passível de evolução nesse texto do anteprojeto, né? E com relação a esse artigo mais genérico, sim, eu defendo a missão econômica, sim, um fato econômico atípico, como foi o caso, permitir no Poder Executivo tratar disso. Eu acho que essa remissão também é muito válida, de uma forma totalmente excepcional, né? Com relação a isso. Mas uma prorrogação do prazo. Porque a questão da nacionalização já existe. Eu posso nacionalizar e, a partir desse entendimento que na data da nacionalização, do registro da DI de nacionalização vai ser aquele o fato gerador, então a questão da multa e da Selic, da correção, tá superada a princípio, né? Mas essa questão dessa prorrogação, que é sempre necessário editar uma lei específica, aí sim eu acho que seria interessante esse aperfeiçoamento, sem dúvida, Thales. Professor Solon, gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração? Não, eu tô só escutando e aprendendo. Não? Acho que é isso. Então, vamos encerrar agora essa mesa, já fazendo um convite para que todos possam ficar para a próxima mesa, que vai encerrar esse evento de hoje. Mais uma vez, agradecendo ao IASP toda a cordialidade, a agilidade para que isso fosse possível, principalmente o Instituto de Pesquisas de Direito Aduaneiro, que também fomentou, trouxe os assuntos, levantou os questionamentos importantes e fez também toda a ponte aqui, através do Leonardo, que hoje está acumulando essas duas funções e pôde nos brindar aqui com pessoas extremamente especializadas e que estão definitivamente envolvidas tanto nas operações de aduana, quanto nas questões acadêmicas, científicas e nessa participação de projeto legislativo, que é algo tão importante e que agora vai ser sempre uma constante, de nós participarmos e auxiliarmos na construção das normas para evitar, eventualmente, alguns problemas. Eu agradeço imensamente o doutor Alessandro Cunha, que já nos deixou, mas trouxe
a visão levando em consideração o PL 68, que trata da reforma tributária, o professor Solon Sen, que trouxe também todos os regimes, fez um overview para nos sintonizar aí do que temos pela frente, e o Dr. Rodrigo Mineiro, que fechou com chave de ouro, trazendo aí todos os pontos de reflexão que a gente precisa observar nesse momento. Agradeço a presença de todos e desejo um ótimo evento. Obrigado.